Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre os provedores de internet. Bom, quando a internet surgiu, ela foi baseada na ARPANET, que era o projeto militar americano. Viram que não dava para ligar todos os equipamentos ponto a ponto, né? Não tinha como ficar colocando um pedaço de cabo para ligar cada equipamento entre todos no mundo que iam fazer parte da rede. Essa malha não tem nenhuma viabilidade. Então, uma opção foi criar as centrais. Na prática, gente, a AT&T era a maior empresa de telefonia americana. E ela começou a investir na interconexão de redes, criando uma central. E as redes, ou os computadores, que iriam fazer parte desse projeto, se conectavam a partir dessa central. Tem muita gente que ainda acredita num mito de que a internet é do americano. Você precisa saber que o projeto que desenvolveu a internet é americano, baseado na ARPANET, beleza. Mas a internet, ela não tem dono, ela não tem gerência, ela não tem uma centralização americana. Notem, se o governo americano criasse essa central, outros países, por exemplo, talvez não se interessassem em fazer parte da rede, né? Porque se toda a informação passasse por uma central americana, ninguém ia confiar na rede. Logo, a iniciativa privada começou a desenvolver o núcleo da internet. Então, a AT&T, por exemplo, foi lá e criou uma central para que locais diferentes pudessem se conectar a essa central para ter comunicação. Quando a AT&T começou a desenvolver esse núcleo do que viria a ser a internet no futuro, outras empresas começaram a fazer o mesmo investimento. Imagina, se a líder do mercado estava investindo nisso, as outras pensaram, vamos investir também. E assim, começaram a criar o núcleo da internet. E aí, conforme a internet foi se expandindo, em países diferentes, em continentes diferentes, a pessoa ia se conectando, a empresa, a instituição ia se conectando ao núcleo, e esses núcleos também trocavam informações. Então, o que eu estou querendo mostrar? A internet, ela tem um núcleo e ela tem os usuários que estão na borda. Esse núcleo costuma ser chamado de backbone. O que é um backbone? Isso cai bastante em prova. A tradução de backbone é espinha dorsal. Quando eu penso em espinha dorsal, eu penso em quê, gente? A espinha dorsal é que me sustenta, é que me mantém em pé. Então, os backbones são vias de alta velocidade que vão ligar continentes, que vão ligar países e que vão sustentar a comunicação da internet. Essas empresas oferecem o serviço, então elas são chamadas de quê? Provedores. Aqui eu tenho provedores de backbone. Agora, imagine que agora eu estou entrando num campo fictício. A AT&T montou lá um provedor de núcleo. Aí a Embratel acessou a internet. Beleza. A Embratel é um outro provedor nesse cenário. Aí, a Oi acessou a internet através da Embratel. E
Lá no bairrozinho que eu morava na década de 90, um outro provedorzinho menor, um provedorzinho local, fez um link com a Oi. E, através de telefones, isso na década de 90, permitia que os usuários ligassem para ele e acessassem a internet. Esse provedor que está na parte mais baixa é um provedor de acesso. Hoje em dia, esses provedores de acesso são as próprias empresas de telefonia. A Oi, a Claro, a TIM, a Vivo, a NET. Hoje a própria NET oferece serviço, né, de internet para os usuários da TV a cabo. Então, existem várias tecnologias de acesso. Esse vai ser um objeto de estudo posterior. O que eu quero nesse momento? Que vocês entendam que toda empresa que oferece algum tipo de serviço na internet é chamada de provedor e que existe uma hierarquia de níveis de provedores. Aqueles provedores mais essenciais que investiram em fibras transoceânicas, em canais de satélite, em fibras óticas extensas, ligando países e tal, são os provedores de backbone. Esses provedores de backbone, eles vão ter o nível 1. Aí eles vão oferecendo serviços para que outros provedores menores venham a oferecer para um país, para um estado, né, para uma cidade, para um bairro, até chegar o acesso ao usuário. O usuário está onde? Na borda. Então, observem a figura. Nesse exemplozinho, a gente teria uma AT&T, isso é totalmente fictício, uma Embratel, aqui uma Oi, uma Claro, e aqui já os provedores locais, exemplo. Antigamente tinha o UOL, o IG, né? Eram grandes provedores. E tinham aqueles menores de bairro mesmo. Não há uma definição clara de quantos níveis haverá na internet. Isso vai depender de cada país, de cada região, né? Mas você precisa estudar essa hierarquia para responder uma questão como, por exemplo, a dos Correios. Vejam, redes de acesso situadas na borda da internet, redes de acesso situadas na borda são os provedores de acesso. São conectadas ao restante da rede segundo uma hierarquia de níveis de ISP. O que é ISP? É o mesmo que PSI, provedor de serviços de internet. Os provedores de serviços de internet de nível 1 estão lá no topo da hierarquia, no nível mais alto da hierarquia, que são os provedores de backbone, de núcleo. Então, essa questão está certa. Agora, provinha do TJ Amazonas de 2019. Essa é uma questão do finalzinho de 2019. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet. Isso é uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Certo ou errado, gente? Olha o que ele coloca no início. Apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito. O que ele quer dizer com isso? No Brasil, a internet se popularizou. A gente teve grandes eventos que influenciaram isso, né? A gente teve Copa do Mundo, a gente teve Olimpíadas, a gente teve Pan-Americano, Rio Eco. A gente teve grandes eventos que fizeram com que houvesse investimento em internet, em infraestrutura de internet no nosso país. E hoje a gente pode dizer que, tirando... Como o país é muito extenso, a gente tem ainda muita área rural, a gente tem ainda, né, locais que não têm acesso. Mas, de um modo geral,
a internet se popularizou. E você consegue, por exemplo, acessar a internet gratuitamente num aeroporto, numa rodoviária, numa lanchonete. Existem vários pontos de acesso Wi-Fi, por exemplo, gratuitos. Então, apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet. Quem seria o provedor de acesso à internet? Não sei, na tua casa tu deve ter contratado algum. Né? Você contratou GVT, TIM, NET, Claro, Oi, Vivo. Existem várias empresas que oferecem o serviço, provedores. Uma empresa privada pode ser uma empresa pública? Se houver interesse público, pode. Mas é comum que sejam empresas o quê? Privadas, cobrando pelo acesso ao serviço. Né? Você paga para ter uma internet de qualidade, para ter um link na sua casa. Então, essa questão está o quê? Certa. Beleza? Banco da Amazônia. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. O que significa isso? Cliente é o computador do usuário. Servidor é o computador que está lá no provedor. Cliente é aquele que requisita algum tipo de serviço. E provedor é aquele que oferece. Por exemplo, eu quero acessar a página do Estratégia. Quando eu quero acessar, eu sou o cliente. Em algum lugar da internet, há um computador com os arquivos da página do Estratégia. Esse computador vai ser um servidor. Então, a maior parte dos serviços da internet são baseados nessa arquitetura cliente-servidor, onde existem máquinas clientes pedindo, requisitando coisas, e existem equipamentos que estão ligados lá ininterruptamente, oferecendo acesso àquela informação, que são os tais dos servidores, beleza? A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes. Ok. Conectados aos servidores, que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, de transferência de arquivos e acesso a páginas web. Essa questão está certa. Agora, conectados aos servidores. Você vê que tem gente que confunde servidor e provedor. Saiba distinguir que o servidor é um computador e que o provedor é uma empresa. Eu posso dizer que o próprio Estratégia é um provedor. Ele é um provedor de conteúdo. Por quê? Ele produz videoaula o dia inteiro. O Estratégia agora tem aula 24 horas. Então, ele é um provedor de conteúdo. O YouTube é um provedor de conteúdo. Netflix é um operador de conteúdo, é um provedor de conteúdo. São empresas que oferecem algum tipo de serviço. Agora, para ser um provedor na internet, tem que ter máquinas, gente. E essas máquinas são servidores. Então, o servidor é um equipamento, é um computador. Já o provedor é a empresa. Um provedor costuma ter muitos servidores, muitos equipamentos servidores, para que os seus clientes, através de um tablet, de um smartphone, de um computador, possam acessar o serviço. Esses dispositivos que são usados pelo usuário, dispositivos finais, seriam os dispositivos clientes. Beleza? Então, a questão está certa. Agora, a questão do Detran de Rondônia. Em relação à utilização da internet, os provedores de serviço da internet constroem e administram troncos de longo alcance com o objetivo de fornecer acesso à internet para redes locais por meio de pontos de presença. Vamos retomar? Em relação à utilização da internet, os provedores de serviço da internet, que é o tal do PSI, constroem e administram troncos de longo alcance. O que seriam esses troncos de longo alcance? São os backbones. Esses provedores, tais como a Embratel e a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, eles costumam criar redes de acesso para que as pessoas possam usar a internet.
são exemplos típicos de provedores de backbone. Gabarito, letra A. Não entendi. Você vê, a Embratel, ela vai oferecer um backbone para que outras empresas menores ofereçam acesso à internet para o usuário. Por isso, ele é um provedor de backbone. Pessoal, e a RNP? A RNP normalmente oferece, vou dar um exemplo, oferece infraestrutura de internet para universidades. E essas universidades oferecem um acesso aos alunos. Então, o objetivo da Embratel e da RNP aqui é criar infraestrutura de backbone, de rede, para que aquilo possa ser oferecido a um terceiro que venha oferecer para o usuário. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra A. Ok? Vamos que vamos. No núcleo da internet, o tráfego de informações entre os computadores, além de intenso, ocorre em grande velocidade, exigindo equipamentos de forte tecnologia. Esses equipamentos, em conjunto com outras tecnologias, constituem os backbones. No núcleo da internet, eu já penso em backbone. O tráfego de informações entre os computadores, além de intenso, ocorre em grande velocidade. Redes, ou melhor, vias de alta velocidade podem definir um backbone, né? Vias de alta velocidade compõem o núcleo da internet para interconexão entre países, entre continentes. Então, esses equipamentos, esses roteadores, essas fibras, em conjunto com outras tecnologias, constituem o quê? A espinha dorsal da internet. Constituem um backbone. Gabarito aí, letra B de bravo. Vamos para a Prefeitura de Manaus. Em relação aos conceitos básicos da internet, é correto afirmar que: letra A. A internet é uma ferramenta de pesquisa que fornece o acesso somente a informações locais. Galera, a internet é uma rede global que vai permitir comunicação qualquer. É usada para pesquisa? Sim. Né, o meio acadêmico, inclusive, usa a internet para desenvolver pesquisa o tempo inteiro. Agora, fornece acesso somente a informações locais? Aí tá fora. Letra A está errada. Letra B. Os provedores de acesso. Quem são os provedores de acesso? Os provedores de acesso são aqueles que oferecem acesso à internet para o usuário. Empresas que são donas da internet. Galera, a internet não tem um dono. A internet é a rede das redes. Olha que viagem. Os provedores de acesso são as empresas que são donas da internet, podendo decidir quando desligar todos os serviços da internet. Letra B está fora. Letra C. Na internet, os computadores pessoais são conhecidos como servidores. Está trocado, gente. Computador pessoal não é servidor. Computador pessoal é conhecido como cliente. E os computadores de grande porte, que possuem dados e serviços, são conhecidos como servidores. A letra C está trocada. Letra D. A conexão com a internet só pode ocorrer por meio de cabos metálicos ou de fibra ótica. Galera, existe conexão com a internet via telefonia móvel, com 3G, 4G, via rádio. Existem várias alternativas sem fio, por exemplo, de acesso à internet. Então, quando ele coloca só pode ocorrer por meio de cabos, está errado. A internet é uma coleção mundial de redes de computadores interligados. Então, o gabarito é o que aí, gente? Letra E de eco. Ok? Vamos que vamos. Com isso, a gente vai fechando mais um bloco aí de provedores de serviços de internet.